falo que é mais provável Jair Bolsonaro nomear um cara como Mendonça, não é minha preferência. Mas sim é um estado de coisas. Quando eu falo que Jair Bolsonaro se aproximou mais dos militares, da milicada, não foi porque eu tô gostando disso, não é porque eu tô amando isso. É porque há uma estrutura, um submundo do poder em Brasília, que nós já conversamos aqui no canal várias vezes, que ou o Jair Bolsonaro ele se apoia nisso agora, ou ele cai. Ou é isso ou é tchau. Isso não é uma preferência minha. É um estado de coisas. O Bolsonaro não tem escolha. Ele tem a milicada. Se ele não tiver com a milicada, ele cai. Vocês estão entendendo bem? Dá pra engolir essa realidade? Hã? Ou a sua preferência, a sua raiva, a sua revolta contra a realidade é tão grande que você precisa negá-la? Às vezes as pessoas sentam pra debater e falam: ah, mas dava pro Jair Bolsonaro fazer isso, dava pra ele fazer aquilo, dava pra ele fazer aquilo outro. E de fato, né, se nós colocarmos na ponta do lápis, de fato ele tinha muitas possibilidades de ação. Tem muitas possibilidades como presidente da República. Tem muitas possibilidades sim de ação. Claro que tem. Dava pra fazer isso, dava pra fazer aquilo, dava pra fazer aquilo outro. Não, porque se eu fosse o presidente eu ia fazer isso, se eu fosse ele, se eu fosse o Jair Bolsonaro eu ia fazer isso, se eu fosse eu ia nomear tal pessoa, se eu fosse ele, nossa, dava pra fazer isso, dava pra fazer aquilo, é mesmo. Agora pergunta quanto tempo de experiência essas pessoas têm lidando com os membros da maçonaria que tem em Brasília, por exemplo. Mourão é maçom, Moro é maçom, Mandetta é maçom. A sustentação do governo está dentro da maçonaria. Vocês querem mais um exemplo clássico do Mourão? Eu já falei aqui no canal que a sustentação é o Mourão. Desde antes, quando o Jair Bolsonaro pegou ele de vice, quando eu fiquei sabendo que o Mourão era um grau 33 da maçonaria, eu já entendi qual é que é o negócio. Eu entendi o problema ali. Falei, ou é isso, ou ele não se sustenta. Ah, eu tô amando isso como católico, por exemplo, e um crítico ferrenho da maçonaria que eu sou. Eu não tolero gente defendendo a maçonaria aqui no meu canal. Mas uma análise política não depende do que eu acho, do que eu não acho. A sustentação do Jair Bolsonaro está numa ala da maçonaria. Os milicos, além de positivistas, eles são maçons. E há uma briga interna na República Brasileira entre a maçonaria. Isso ocorre desde quando? Desde a porra da fundação da República. Até antes da fundação da República. Até na pré-fundação da República. É, briga da maçonaria. Carla Zambelli não casou na maçonaria? Não tem os maçons de esquerda? Como João Pedro Stedley. Fernando Henrique Cardoso, maçom. Existem até muitos rumores de que até o próprio Lula tem conluio com a maçonaria. A maçonaria é um agente de transformação histórica aqui no Brasil. Por que ninguém fala? Vocês acharam que o Jair Bolsonaro iria derrubar o establishment maçônico de Brasília em 2 anos? Quem foi o iludido que falou isso pra vocês? Jair Bolsonaro pode fazer muita coisa sim, só que precisa de sustentação. E essa sustentação real, não preferível, é a sustentação de uma ala da maçonaria que quer manter o status quo. Existe uma ala da maçonaria que é revolucionária e uma ala da maçonaria que quer manter a estrutura de poder. Geralmente é uma ala mais liberal. Que é a manutenção do status quo, a manutenção da estrutura de poder. A manutenção do estamento burocrático, né? Como nos ensina Olavo e Raimundo Fauro. O estamento burocrático de Brasília está recheado de maçons. Tem maçom para tudo canto em Brasília. Beleza? Não sei se vocês sabiam disso, né? Não falo vocês, meus inscritos, porque vocês sabem. Falando o pessoalzinho que gosta de falar merda.
Como vai tirar os maçons de lá? A pontapé? Quais são os meios que nós temos para retirá-los de lá? Quais são os quadros que nós temos? Nós apostamos em alguns quadros. Todos eles também ligados à maçonaria. A Carla Zambelli apareceu como um quadro novo, não apareceu? Muitas pessoas confiaram nela, não confiaram? Não estava lá casando na maçonaria? Não tem lá o príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança? Falando que o cara foi no Terça Livre falar que, na verdade, o conflito entre maçonaria e igreja católica foi porque a igreja católica não queria largar o poder e os maçons queriam a liberdade. O que eu falo pra um cara desse? E o Luiz Felipe de Orleans Bragança, ele é uma pessoa muito benquista. E, de fato, é um deputado competente. É um deputado burocraticamente competente. É um deputado inteligente. Não dá pra dizer que o Luiz Felipe de Orleans Bragança não tem seus valores. Não tem as suas qualidades como pessoa? Tem. É uma pessoa muito competente, muito inteligente, diga-se de passagem, mas tem esse vislumbre com a maçonaria. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém cita o agente real? Tem que ficar nessa discussão malfadada, nessa discussão retórica. Até quando? Vocês têm medo de falar? Vocês têm receio? Fala logo qual é o agente, porra. A maçonaria fundou a esquerda política e a direita política na modernidade. Girondinos e jacobinos eram maçons. A Revolução Liberal foi maçônica. O que atingiu no Brasil aqui, o positivismo que atingiu o Brasil, muito dele foi mesclado com a ideologia maçônica. Tanto que muitos positivistas são maçons. Porque a ideia bate muito, tem muita coerência. Então essa é a estrutura de poder. Vocês querem a parte formal, ideal da estrutura de poder do Brasil? Da República Brasileira, aquilo que embasa a República Brasileira? Aquilo que dá o ethos, né? O conjunto de crenças e moral da República Brasileira? É o conjunto maçônico. Essa casta sacerdotal da maçonaria. E as brigas internas, burocráticas e brasílias giram em torno dos membros da maçonaria que entram em conflito direto. Eu estou dizendo que a maçonaria ela é una. Ela não é. Ela é conflituosa. E é realmente nos conflitos da maçonaria em que se dá a lógica do poder aqui no Brasil. Mas se as pessoas não estudam nem isso, como é que elas querem que o Jair Bolsonaro salve a pátria em 2 anos? Então essa discussão de vocês, ao meu ver, na minha humilde opinião, não faz o menor sentido. É por isso que eu nem entro nela. Eu nem entro nela.